Bom dia, o meu grupo optou por falar a respeito do trabalho escravo contemporâneo e os membros do grupo são Raimundo Silva, Naeli Silva, Adriane de Jesus, Maria Jamiele, Lídia Maria e Ana do O Nascimento. trabalho escravo ou a escravidão contemporânea é basicamente uma situação que expõe o trabalhador a uma condição degradante de trabalho, em que não há dignidade alguma. A alimentação e o alojamento são precários, assim como a situação de saúde, sem proteção física ou individual. Ao mesmo tempo em que tira a dignidade do trabalhador com a retenção de salários, com maus tratos, ameaças, ela traz uma situação de cerceamento da liberdade. Mas não é a liberdade básica do direito de ir e voltar, e sim a de poder se desligar do serviço. Um dos maiores problemas nesses casos é a presença de guardas armados para intimidar ou até mesmo assassinar quem tenta sair. Espancam trabalhadores que tentam fugir por servirem de exemplo a outros, fazem ameaças psicológicas ou físicas por meio de torturas. E ainda tentam manter os trabalhadores fazendo promessas que são, na verdade, fraude para enganá-los, pois essas promessas nunca irão se cumprir. Em que se baseia o trabalho escravo contemporâneo? No mundo, 30 milhões de pessoas trabalham em condições análogas à escravidão. Entre 1995 e 2016, foram libertados 50 mil trabalhadores no Brasil. De acordo com o Código Penal brasileiro, caracterizam tal situação condições degradantes de trabalho, jornada exaustiva, trabalho forçado e servidão por dívida. No Brasil, 95% dos trabalhadores resgatados nessas condições são do sexo masculino, 40% não completaram o quinto ano do ensino fundamental, 32% deles são analfabetos, 59% dos que são resgatados voltam a trabalhar nas mesmas condições e a maioria deles tem entre 18 e 40 anos. O trabalho escravo se firma em todo e qualquer trabalho que viola os direitos humanos. São alguns exemplos tais como atentado à dignidade humana, restrição da liberdade humana, a falta de segurança, também da alimentação, moradia, higiene, saúde, proteção contra acidentes, dentre outros. O trabalho escravo pode ter uma ou mais dessas características. Nenhum deles deveria acontecer em uma sociedade que se considera moderna ou em qualquer outra sociedade. O trabalho escravo e o sistema capitalista. O sistema capitalista é um dos grandes responsáveis pelo trabalho escravo existente na nossa sociedade até hoje. A escravidão é o meio que as empresas encontraram para ficarem mais ricas de um jeito barato. Por que o trabalho escravo permanece tão arraigado na sociedade brasileira? Para compreender isso, precisamos voltar um pouco no tempo e entender como ele surgiu no nosso país. No Brasil, o trabalho escravo começou no período em que os portugueses chegaram aqui e deram início ao processo de colonização. Durante essa época, eles escravizaram indígenas e africanos, até que em 13 de maio de 1888 houve o fim da escravatura legal. Só que podemos perceber que mesmo depois de sua abolição, ele permanece vivo, só que em um novo contexto. Claro, gente, que existe diferença entre a escravidão colonial e imperial no Brasil, porque todo um comércio transatlântico de escravos foram proibidos lá na época de 1850, e com isso houveram mudanças sociais, ou seja, a sociedade brasileira ela vai deixar de ter um trabalho escravista para agora ter uma base de trabalhador assalariado. Mas o que vem ao caso é que ainda hoje a gente se depara com situações indignas e desumanas no tratamento de um ser humano, sem falar que ele ainda é utilizado meramente como instrumento de trabalho. A escravidão contemporânea funciona hoje como um instrumento do próprio sistema, e muitas pessoas comentam que o trabalho escravo é uma coisa anacrônica e que não tem relação com a modernidade do capitalismo, mas isso é uma mentira, porque o trabalho escravo é decorrente do sistema capitalista. Isso é uma coisa bastante interessante, porque se a gente for analisar o trabalho escravo no Brasil, a gente vai ver que o relatório de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, ele mostra que os empregadores envolvidos nesse tipo de exploração, na grande maioria das vezes, eles trabalham com o quê? Eles trabalham com tecnologia de ponta, eles fornecem commodities para o mercado nacional e internacional, ou seja, o que é que eles fazem? Eles simplesmente fornecem carne bovina, carvão para siderurgia, soja, algodão, milho, etanol e por aí vai. Ou seja, isso é uma prova e mostra pra gente que essa escravidão existe sob influência direta da economia de mercado e dela depende. Isso também revela que a utilização do mercado escravo contemporâneo não é resquício de antigas práticas econômicas que sobreviveram provisoriamente ao capital, mas um instrumento para o capital facilitar a acumulação e aquisição de riquezas. Resumindo, utilizar o trabalho escravo é uma forma de economizar na mão de obra. Olá, bom dia. Eu vou falar agora um pouco sobre como acabar com o trabalho escravo. Primeiro, seja um bom exemplo. Ao contratar uma pessoa para a sua empresa, ou para o seu comércio, para a sua loja,
Não sei, para o que você precisar, pague a essa pessoa corretamente o salário que ela merece de acordo com o trabalho que ela fez. Segundo, apoie alguma organização em que eles são contra o trabalho escravo. Terceiro, identifique situações onde pessoas são escravizadas e denuncie. Quarto, participe de projetos ou programas com faixas e cartazes para conscientizar a sociedade. Como acabar com o trabalho escravo no viés econômico? O combate do trabalho escravo no Brasil começou em 1905, com a criação do Grupo Móvel de Fiscalização, que tem o objetivo de verificar denúncias e libertar trabalhadores. A Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo é um importante órgão, Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Federal. Além disso, força o pagamento a esses trabalhadores. Podemos lembrar, além disso, da Comissão Pastoral da Terra, ligado à CNBB, que hoje é a mais importante instituição atuante no combate ao trabalho escravo, entre outras instituições. E esses foram os pontos de vista defendidos nos materiais que eu e a minha equipe encontramos durante as nossas pesquisas. Obrigado pela atenção.